tarde, meus amores! Estamos nos encontrando mais uma vez nessa semana, né? E hoje, quinta-feira! Quem aí gosta da quinta-feira, hein? Ah, eu acho a quinta-feira, assim, um dia tão... Parece que a gente fica na expectativa, né? De chegar ao final de semana. Como que vocês se sentem aí na quinta-feira? Um dia da semana que eu já percebi que, tipo assim, eu não fico muito assim, animada, assim, né? Com astral lá em cima, é segunda-feira. Eu acho que é porque eu fico cansada do final de semana. Aí na segunda-feira, mas a gente segue, né? A gente tem que começar o quê? Com o pensamento de que a semana será uma semana abençoada, né? E hoje, que é quinta, estamos quase chegando no finalzinho da nossa semana. Quando a tia Paula fala, a nossa semana juntos com atividades, né? Porque a gente sabe que a semana começa num domingo e vai até o outro domingo. Mas eu espero que todo mundo aí esteja bem, esteja se cuidando, esteja se guardando, que não estejam nervosos por causa das avaliações, que a tia Paula já falou, que a gente tá junto e vai dar tudo certo nessa, né? Então, simbora, que hoje nós vamos continuar as nossas atividades de ciências de ontem. Lembra que a tia Paula falou que quem não desse para fazer ontem, que a gente ia continuar hoje? A gente, desde o início desse bimestre, nós estamos falando sobre a produção do som, como o som é feito, como ele é emitido. Nós já falamos sobre timbre, sobre tom, né? Se é baixo, se é alto, sobre intensidade do som. E hoje nós vamos falar sobre algo também, igual a tia Paula falou ontem, quando fala de som, fala de música, eu adoro, porque música deixa a gente alegre, música tranquiliza o ambiente. Às vezes, quando a gente está muito irritado e alguém bota uma música perto da gente, a gente nem gosta muito. Mas tem dia que a gente acorda, né? Bota uma música, começa a dançar, começa a lembrar de momentos bons. Sempre. Música lembra o quê? Lembra festa, lembra família reunida, lembra pessoas. Sempre quando tem um almoço em casa, né, que junta a família toda, sempre alguém bota uma música lá no som pra tocar, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante relacionado ao som. A gente escuta por onde? A gente escuta pelos nossos ouvidos, né? Ó, pelas nossas orelhinhas, né? Ó. Hoje nós vamos falar sobre isso. Os sons e a audição. Vocês acham que é importante a gente saber sobre isso? Óbvio, né? Até porque se a gente escuta, bota um fone de ouvido, escuta um som muito alto ou fica num lugar onde tem muito barulho, sempre dá uma... A nossa cabeça fica como? Fica toda com dor de cabeça depois, não é mesmo? Vocês já foram em algum evento onde vocês ficaram muito perto da caixa de som e o som ficou aquele barulho tu, 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 tu. Aquilo fica o quê? Guardado na nossa memória, né? Você sai daquele lugar e ainda parece que você tá ouvindo aquela música. Teve uma vez, quando eu era adolescente, eu fui numa festa no Rio. Foi um tipo de uma festa que eu nunca tinha ido antes. E essa festa, ela acontecia durante muitas horas. Era muito legal, tipo assim, era com as pessoas da igreja, né? E que eu frequentava, aí a gente foi. Só que, gente, eu não aguentava mais. Porque a música, a gente chegou lá na festa, na hora do evento, a música ficou tocando alto até o evento acabar. E tipo assim, ficava aquele negócio, tum, 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 tum. Aí depois mudava o som, que não sei o que. Por mais que de vez em quando parava, né? Porque alguém ia lá na frente, dava uma palavra e fazia uma oração. Mas a música ficava. Quando eu vim embora pra casa, no ônibus, eu deitada assim, né, descansando da festa, o som tava na minha cabeça ainda. Parecia que eu ainda estava lá na festa. Vamos saber por que isso acontece? Olha só, abre aí o seu livro de ciências. Ontem nós paramos na página 15. Nós fizemos essa atividade aqui ontem, na página 15. Aí, hoje nós vamos falar, ó, sobre os sons e a audição. Vocês já estudaram como as sombras sonoras são produzidas? Não esqueçam, os sons, eles são emitidos através de ondas, tá bom? Através das ondas. Como elas se espalham e quais são as suas principais características?
Quais são as principais características do som? O tom, o timbre e a intensidade. A partir de agora, você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos. Isso é possível pelo sentido da audição. Lembra lá no prezinho, no jardim, quando a gente conheceu os 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, audição. Vocês lembram? Então, vamos lá. E visão. A Paula falou 5 sentidos, falou só 4. E visão. Ó, nossas orelhas, nossas orelhinhas aí, são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinal que são interpretados pelo cérebro como os sons. Então, a nossa orelhinha, ela serve para quê? Para receber os sons, né? Aí, na página 16, nós temos um exemplo de como é a nossa orelha por dentro. Olha só, o nosso canal auditivo. Vamos ler juntos, ó. O número 1, que é a nossa, que é essa parte aqui de fora, nossa orelha. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa. Então, essa orelha externa aqui, essa parte aqui da nossa orelha, é a que capta o som. As ondas sonoras atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo-a vibrar. Que é isso aqui, que é o nosso tímpano. É aqui que quando a gente tá com fone muito alto na orelha, todo mundo fala, menina, vai estourar esse tímpano. Por quê? Porque quando a gente bota ou escuta, mesmo sem ser com fone, o som muito alto, ele faz o quê? Ele faz as vibrações. E se ele ficar vibrando muito, ele o quê? Ele estoura. As vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. Então, o tímpano, a membrana do tímpano vibra, aí quando passa para os ossos, eles já se movimentam suavemente. As vibrações dos pequenos ossos passam para um líquido, aqui, que fica dentro de um órgão chamado espiral, que é esse órgão azulzinho aqui, tá vendo? Então ele passa pela orelha externa, depois para o tímpano, depois para os ossinhos e depois chega no órgão espiral. E por último, esse líquido se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como sons. Olha que caminho que o som precisa percorrer para chegar no nosso cérebro até a gente saber o que a gente está ouvindo. Tudo aquilo que a tia Paula está falando aqui com vocês está fazendo esse percurso todo aí dentro do ouvido de vocês até vocês ouvirem o timbre da voz de tia Paula. Olha só, aí nós temos curiosidades de como são os sons dos animais, a audição, né, dos animais. Aí nós temos das aves, das serpentes, dos insetos e dos cães e gatos. Vocês já repararam como que os cachorros, eles têm muito medo de fogos? Porque não é, né? Começou. Só falar em fogos que tá vendo? Ele fica nervoso. Porque a audição deles é muito sensível. Então o barulho do fogo, triplica, quadriplica quando chega na audição dos nossos amigos cães. Por isso que eles logo se escondem, porque é muito forte. É muito forte o barulho. Na página 17, nós temos um texto muito interessante. Percebendo os sons com o corpo. O nosso corpo, ele emite sons também, né? Lembra que a gente fez uma atividade lá no livrão, que a gente fica assim, que muda conforme a gente abre e fecha a boca? E aí também nós podemos perceber o alfabeto de sinais. Por quê? Tem pessoas que elas são surdas e mudas, elas não falam, né? E nem escutam. Então, uma forma delas se comunicarem com outras pessoas é através
da Libras, né? Que é a Língua Brasileira de Sinais. Nós podemos observar aí que nós temos o exemplo do alfabeto em sinais no Brasil, que é essa aqui, que é usada aqui no Brasil, que foi feita aqui. E temos também o alfabeto em sinais na Grã-Bretanha. Vocês podem reparar que o sinalzinho do A é diferente do Brasil, é diferente do sinalzinho do A na Grã-Bretanha. Quando a pessoa começa a fazer um curso de língua brasileira de sinais, eu até comecei, mas não terminei ainda não, porque aí veio essa questão da pandemia, né? Aí tudo parou. Ela recebe um sinal. Uma pessoa que seja surda-muda, ela, como se pode dizer, ela batiza essa outra pessoa com o sinal dela. Igual, o meu sinal ficou assim, ó. Que é a letra P do meu nome, ó, a letra P do meu nome de Paula, e assim por causa do meu sorriso. Então, se algum surdo-mudo que me conheça chegar e perguntar, já sabe que é onde está Paula, né? E aí nós temos, graças a Deus, essa forma também de comunicar. Tanto nós que somos ouvintes, que nós escutamos, para falar com os surdos e mudos que não escutam, né? Então é muito legal, é muito interessante a gente aprender essas formas também, né? Porque a gente não sabe com quem a gente vai esbarrar na vida, assim, para conversar, e é muito interessante. É difícil, não é fácil, mas é muito legal de aprender. E essa é uma forma que o nosso corpo tem também de se comunicar, né? Através dos sinais. Na página 18, vamos falar de algo super interessante que muita gente não dá nem atenção para isso. Tem pessoas, igual assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de barulho, mas eu gosto de um barulho tipo assim, uniforme, né? Não pode ser um barulho de muita gente gritando, musical, não. Por causa que acontece o que? A poluição sonora. E muitas pessoas que trabalham nos centros da cidade grande, tem pessoas que trabalham com britadeiras, que são... Eu não sei se na casa de vocês já teve obra e vocês estando em casa. Mas tem um aparelho, um instrumento de obra que os pedreiros usam, que é uma tal de maquita. Gente, vocês já ouviram alguém trabalhando com essa tal de maquita? Ela geralmente é para fazer corte, corta piso, se eu não me engano, corta madeira também. Gente, é um barulho ensurdecedor. Eu não sei se vocês já ouviram. É um negócio que fica assim... Mas é muito alto, é muito... E fica aquilo o dia inteiro, é um barulho ensurdecedor. E pessoas que trabalham com esse tipo de aparelho, esse tipo de instrumentos, precisam usar protetor de ouvido, protetor para não ficar com um barulho lá dentro, estourar os tímpanos, para não enfraquecer os órgãos da nossa audição que recebem esse barulho tão alto e durante tantas horas. Então, temos que evitar. Olha só, aí na página 18 está dizendo assim: será que os sons podem fazer mal à saúde? A resposta é sim. Ambientes barulhentos ou sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça, que foi aquilo que a tia Paula falou. Quando a gente fica com muito barulho na nossa cabeça, tenho certeza que a mãe de vocês já chegou uma hora e falou assim: pelo amor de Deus, faz silêncio que minha cabeça está doendo. Fala baixo que minha cabeça está doendo, não é? Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha, que foi aquilo que a tia Paula acabou de falar, causando o quê? Problemas de audição. Por isso, é importante evitar assistir à televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com um volume muito alto. Vocês aí no celular de vocês, quando vocês botam um som e vocês botam no volume máximo, o telefone, ele geralmente indica ouvir som muito alto, pode prejudicar a sua audição. Alguma mensagem assim o sistema do telefone manda. Depois vocês observam aí e me contam. Porque prejudica. Ah, mas eu só ouço um pouquinho.
É, mas se você ouvir um pouquinho de música alta no fone hoje, aí vai ouvir amanhã, depois, com o passar dos anos, você vai ficando o quê? Com a sua audição fraca. Aí você vai acabar perdendo a sua audição. E eu tenho certeza que ninguém quer perder a audição, não é mesmo? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Porque o nosso corpo é o que a gente tem de mais precioso. A gente precisa cuidar dele como um tesouro. Então a gente não pode ficar, tanto cuidar da visão, ficar muito tempo olhando o celular ou videogame de perto. Ouvido, a gente não pode ficar ouvindo coisas muito altas, tanto com fone quanto sem o fone. Temos que cuidar também da nossa alimentação, porque é a gente que cuida do nosso corpo, né? Então precisamos ter muita atenção para isso. E Emily, não vai me trollar que eu como doce, tá? Porque comer docinho de vez em quando pode. Aí embaixo nós temos uma atividade para fazer que você fique à vontade aí para fazer com sua família, tá bom? Olha só, você vai precisar de uma folha de papel e uma fita adesiva. Nós vamos fazer um cone, que é como se fosse um alto-falante. Aí você faz aí junto com o seu responsável, junto com quem estiver aí com você, tá bom? As atividades da página 19, no número 1, tá dizendo assim: você já brincou de telefone de lata? Vocês já brincaram de telefone de lata? É aquele que a gente bota assim, aí bota o barbante, aí o nosso colega fica com o telefone lá do outro lado. Descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar à lata que está próxima à orelha da menina. O som sai por onde? Então, o som sai de dentro da lata do menino, passa pelo fio e chega até a lata da menina. Número 2. Você tem o hábito de ouvir músicas? Usa fones de ouvido? De que tipo? Volume é o nome popular de uma característica do som. Que característica é essa? Aí você vai colocar se é o timbre, se é o tom ou se é a intensidade. Aí você vai escrever aí. Por que devemos nos preocupar com o volume da televisão ou da música que escutamos? Tia Paula acabou de falar isso aí. Aí vocês vão escrever aí. Número 3. Pessoas que trabalham em ambiente com sons intensos, como operando máquinas ruidosas, tipo essa maquita que a tia Paula falou, precisam utilizar equipamentos de proteção para as orelhas, chamados protetores auriculares. Letra A. Qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção? Por que a pessoa tem que botar esse equipamento? Para que não aconteça o que com ela? Aí você vai escrever aí. E na letra B, foi aquilo que a tia Paula acabou de falar para vocês, né? Que a gente tem que cuidar o quê? Do nosso corpo, tanto da nossa visão, não ficar olhando muito tempo para coisas eletrônicas, ou até mesmo para letra muito pequenininhas para forçar a nossa visão, ouvir música muito alta, né? Então, façam essas atividades aí, pausa o vídeo, faça essa atividade aí do livrão e já já a gente continua, que tem mais umas atividades aí pra gente fazer juntos, tá bom? Agora, terceiro ano, que vocês terminaram de fazer a atividade lá do livrão, vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês e vamos abrir na página 56, que foi aonde a gente parou na nossa última aula de ciências. Então, nós vamos fazer o número 7, e o número 8 e o número 9. Então, nós vamos fazer o número 7 da página 56, vamos fazer o número 8 da página 57 e também o número 9. Vocês leiam aí. Ah, uma dica. Para fazer o número 7, esse aqui, ó, do desenho da orelha, você pode pegar o seu livrão e observar aqui, ó, as informações que estão sendo dadas aqui, tá bom? Façam aí,
Qualquer dúvida, só mandar mensagem pra tia Paula. E daqui a pouco, tia Paula posta o vídeo com a correção pra vocês conferirem se foi tudo certo, se não foi. Tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem, me liga, que tia Paula tá aqui pra ajudar vocês. Tá bom, meus amores? Beijo grande, tô com saudade.